Fala galera, e aí, tudo jóia com vocês? Bom, vamos começar aí nossa parte teórica, né, da disciplina de HC, né, slide 2, certo? Aula, no caso, vídeo aula 02. E nessa aula a gente vai falar um pouco sobre os princípios da interface homem e computador, beleza? Então eu trouxe para vocês aí uma agenda dividida aí em 4 tópicos principais que a gente vai comentar cada um de maneira bem intuitiva. Primeiro, em relação aos princípios de HC, certo? O que é que significa HC, onde é que ela é utilizada, como é que funciona hoje em dia, né? Essa questão da discussão da teoria. Finalmente, cognição, interação e design, que também é importante, certo? Sistemas interativos, hoje em dia a maioria de softwares que a gente trabalha, que a gente atua, eles são sistemas interativos, né? E os sistemas de comunicação do usuário, né? Então, falando um pouquinho sobre a apanhada da HC. A HC ela é uma área da computação que ela evoluiu bastante ao longo dos últimos anos, certo? Então, ela é uma área da computação muito ali coladinha na IA, né, na inteligência artificial, porque ela estuda o comportamento do ser humano, certo? Só que, diferente da IA, o comportamento do ser humano que ela estuda é a questão dos seus fenômenos, certo? E como é que esses fenômenos são tratados para, digamos, para o desenvolvimento de software, né? Como é que as pessoas, os profissionais da tecnologia, eles tratam, eles entendem quem são essas pessoas para que a partir desse entendimento esses fatores tais como competências, como habilidades, como os fenômenos cognitivos e metacognitivos, eles podem ser regulados a partir dos softwares que a gente tem atualmente no mercado. Então, a pergunta que eu deixo aí para vocês, né, que os profissionais de HC fazem até hoje, né, e a cada dia isso tem mais evoluído, como é que a gente conversa com o computador, né? Conversar não é só conversar no sentido de dialogar, mas qualquer mínima comunicação que você realize com um periférico, e esse periférico esteja ligado a um processamento computacional, ele é uma conversa, certo? De maneira geral, ela tem se restringido mais à questão visual, né? Acho que grande parte das tecnologias que a gente tem atualmente, a priori, né, a gente usa a visão no sentido de entender, de ler, compreender, por aí vai, certo? Mas ao longo dos anos isso tem evoluído bastante. Porque, primeiramente, a interface, né, por mais que ela seja visual, mas ela requer alguns aspectos que são importantes, né? Ela é entendida pela literatura como sendo um componente, certo? Componente formado por várias características. No caso, eu até discordo desse conceito, eu acho que não é um componente. É um conjunto de componentes, na verdade, né? Se a gente for, que já foi desenvolvedor aí Java, outras linguagens de programação que tem interfaces visuais, né? Vocês veem que é uma série de elementos que a gente bota ali, certo? E que cada elemento ele compõe esse conjunto de componentes, na verdade. Que eles interligam, relacionam, viabilizam uma ligação física, né? Hoje a gente já tem dispositivos móveis, dispositivos awareness, né? Que a partir de uma ação de movimento que você faz, ele já habilita uma interação. E a partir dessa interação ele executa uma tarefa, né? É lógica, porque você vai ter que entender quais são os processos cognitivos que o ser humano ele desenvolve, certo? Seja inteligibilidade, seja aprehensibilidade, seja comunicação, seja, enfim, compreensão. Então, quais são os fenômenos cognitivos que o ser humano ele desenvolve para que a partir dali aquilo que você está entregando para ele tenha algum sentido para ele, certo? Seja para ler, para entender, para compreender, para aprender, principalmente, certo? Para se comunicar, por aí vai. Real fictícia porque você pode integrar tanto um mundo abstrato, né? Aquilo ali ser um mundo abstrato fictício, como também você integrar o mundo real ao mundo abstrato que é o mundo fictício, né? A gente pega, por exemplo, aí o Pokémon GO, que foi uma febre mundial há pouco tempo, né? Então, o Pokémon GO é um exemplo disso. Você exigia, né, realizar uma ligação do mundo real com o mundo fictício. E isso aí foi fundamental para que o jogo fizesse esse sucesso todo que foi observado. Então, dentro da computação, a HC ela busca, né, ela recorta um pouco de algumas teorias, alguns processos cognitivos provenientes de abordagens teóricas vindos da psicologia, certo? Então, a computação ela intercala com a psicologia, principalmente, a partir dessa disciplina que é conhecida como IHC, certo? Em tese, considerando como princípio, né, a cognição ela é o processo de aquisição que o ser humano tem de potencializar sua percepção a partir de competências e habilidades, né? Percepção no sentido de que você tem a capacidade de captar informação e tem a capacidade de gerar informação, certo? E isso vai se desenvolver em conhecimento, porque a gente raciocina, porque a gente pensa.
E habilidades e competências, porque habilidade é aquilo que está implícito enquanto fenômeno que você pode desenvolver. Então, por exemplo, eu não sou jogador de futebol, mas se eu quiser chegar a um nível de jogador profissional para bater falta, eu já sou predisposto a ter essa habilidade de equilíbrio da bola, de precisão da bola, de força da bola, de controle da bola. Então essas habilidades, de habilidade de controle, força, peso, certo, de movimento eu tenho, mas a competência de executar a falta, que é reunir esses fatores que são cognitivos e torná-los regulatórios, que são metacognitivos, eles desempenham, né, depende desse processo cognitivo que eu desenvolvo, certo? Então, o homem, né, as pessoas, elas aprendem a partir do software, elas memorizam o software, elas desenvolvem uma série de fenômenos a partir daquele software e a partir daquele processo de interação com o software que você entrega para elas, certo? Então, segundo Piaget, né, que foi um francês aí que trabalhou com a teoria de aprendizado chamado teoria de aprendizado baseada em desenvolvimento, né, aprendizado e desenvolvimento, ele diz que o ser humano ele tem três processos, né, que são o processo de assimilação, que é o primeiro impacto que você tem, e a partir desse primeiro impacto ele te entrega uma experiência, certo? Imagine aí que você tem, ou você vai fazer alguma coisa, sei lá, você vai andar de bicicleta. Então aquela assimilação é o primeiro impacto que, até que você a renove, né, ela fica guardada para tu como sendo uma referência, certo? É um pré-conceito daquilo ali. Você tem um conceito momentâneo daquela experiência, daquele conhecimento que você adquiriu. Quando você torna aquilo ali padrão, certo? Aquilo ali vai ser uma referência para outras situações, para outras experiências, aí você torna a equilibração. E enquanto você não renovar essa equilibração, ela se perdura, certo? Até que você tenha um estado de acomodação, que é você pegar a experiência anterior, certo? Pegar a experiência atual e você ou replicar, você substituí-la, né? Ou você integrá-la a partir de uma nova experiência. Você criar parâmetros para que você possa regular aquelas experiências. Então o ser humano ele também age dessa forma. Aí fica uma pergunta, se a gente aprender de alguma forma, eu posso dizer que todo mundo aprende igual, né? Não necessariamente, porque as pessoas elas têm diferenças quanto ao seu aprendizado, né? Então a interação ela é um processo, né? Para até que vocês pausem o vídeo para vocês verem essa figura que tem escrito nela. Ela é um processo que ela é individual, certo? Então cada pessoa ela tem uma forma diferente, ela tem uma limitação diferente, ela tem estratégias de aprendizado diferente, tem limitações físicas e estratégias físicas, né? Culturais, regionais, até genéticas, certo? Possíveis. Então a psicologia ela defende várias correntes que impactam, né? E Piaget é um cara que defende isso aí no aprendizado do ser humano, né? E a partir disso aí a gente tem que ter a noção de que, além do desenvolvimento, que é você aprender, né, mediante tua fase, né, criança, seja adulto, seja jovem, o contexto, que é o habitat, que é o local que você está, ele também impacta. Aí já não é uma teoria de Piaget, já é uma teoria de Vygotsky, que é outro cara da psicologia que diz que o ser humano ele aprende à medida que ele cresce, mas também ele aprende em função do meio que ele habita, certo? Então é aí que entra a questão do design, né? Porque o design ele é uma ciência, né? Não está atrelado diretamente à computação, mas passa pela computação, que possibilita que a gente construa, certo, artefatos, unindo aí as características da própria construção, quanto da funcionalidade que aquele artefato entrega, como da definição dos processos e instrumentos relacionados aos fenômenos do ser humano, no caso o homem, para que você entregue para ele ao que seja útil, né? Então, o design ele é aplicado, certo, para ser útil, para facilitar esse processo de entendimento e aprendimento do ser humano. Ele não é simplesmente só uma decoração que a gente utiliza. Tem aí dois exemplos aí, né, simples para vocês verem aí, sobre um exemplo de design, né? Então, cada um de vocês aí, quando olhar para uma caixinha de som dessa, vocês vão ter uma percepção diferente, né? Vocês vão gerar um gatilho de memórias, vocês vão gerar um gatilho de situações, vocês vão tentar entender, vão tentar se verem usando esses artefatos, né? E apesar de, por exemplo, o primeiro ele ter mais limitações quanto às tarefas, né? Mas ele também tem vantagens que o segundo não tem. Então, o melhor para você não necessariamente é o pior para o seu colega, certo? Ou vice-versa. Então, é relativo. Cada artefato que você cria, ele vai ter uma funcionalidade que vai ser relacionada a um contexto, a um tipo de tarefa que aquela pessoa ela quer fazer, ela precisa fazer, certo?
Tanto que essa onda vintage, né, que essa onda mais antiga, ela atrela mais essa questão da primeira caixinha de som. E a onda mais inovação, né, ela se agrega aí nessa segunda caixinha de som. Então o design, ele, aplicado ao desenvolvimento de software, na computação, ele tem vários, digamos, vários níveis, certo? Você tem os padrões de projeto, que estão focados mais na questão da organização e disposição de código-fonte para a construção de software, né? Leiam-se padrões de projeto como GRASP e GOF, certo? Você tem um design de software, que é a orquestração das estruturas dos elementos de software, que a gente utiliza também. Você tem um design de interface, que é a questão da organização dos elementos da interface, a gente vai falar. Interação, que são todas as formas que você tem de tanto executar uma ação, quanto no sentido do ser humano ir ao software, quanto o software ir ao ser humano. Então, você tem uma linha tênue entre ida do homem e volta do software, ou a interação que é colaborativa, né? Que é full duplex, se a gente puder chamar assim. E o design de experiência, que é você orquestrar vários fatores que vão entregar não só a tarefa e não só a funcionalidade, vão entregar sentimentos, vão entregar fenômenos, vão entregar respostas. Então, devem haver softwares que vocês usam que despertam sensações em vocês, né? Eu até brinco com o pessoal na sala de aula, quando eu estou dando aula presencial, que eu uso softwares de abastecimento para o meu carro. Então, só eu utilizar aquele aplicativo, certo? Que me garante que eu vou abastecer, meu cartão de crédito está dentro daquele aplicativo me passa uma sensação de segurança. Eu posso chegar em qualquer posto da rede de postos de combustíveis que usa aquele aplicativo, já tem vários aplicativos aí, né, no mercado, e só a sensação que eu tenho de parar naquele posto e meu cartão de crédito não ser passado naquela maquineta, né, que pode ou não ser suspeita, e eu pagar pelo próprio aplicativo sabendo que eu estou seguro, né, não vou ter nem entregar meu cartão pro frentista, então isso já me dá uma sensação de segurança. Então já entrega para mim, além da tarefa de eu abastecer, de eu pagar, na verdade, não é nem abastecer, é pagar, né? Já me entrega a experiência de segurança, já me entrega a experiência de comodidade, já me entrega a experiência de portabilidade, né? Então é mais ou menos nesse sentido aí que a gente fala de experiência do usuário. Então o design de software relacionado à interação no computador ele é importante porque ele trabalha com características que são estudadas, que são abordadas pela psicologia cognitiva, certo? Então psicologia cognitiva ela é a ciência aí dentro da psicologia que ela trata essas características relacionadas à cognição quando a gente tenta transferir isso para a computação, para o desenvolvimento de software da computação. Aí tem algumas habilidades, né, alguns fenômenos que o ser humano ele desempenha, né? Tem uma diferença básica aí entre habilidade cognitiva e habilidade metacognitiva. A habilidade cognitiva é aquela habilidade que ela é natural, que ela é nata, ela é nato, né? É um processo nato do ser humano. Então, todos os seres humanos, por serem conscientes, por terem a condição de pensar e estruturar seu pensamento, eles se habilitam a ter essa capacidade de cognição que é um ato simples, certo? E a metacognitiva, no caso, certo? Que é a habilidade metacognitiva é aquela que você tem a capacidade de regular. Você pega a sua habilidade cognitiva e quando você tem a capacidade de regular, ter o controle sobre aquela habilidade cognitiva, ela se torna metacognitiva. Então aí tem alguns exemplos, algumas características, algumas habilidades, na verdade, que são cognitivas, certo? Como a atenção é cognitiva, o processo criativo ele é cognitivo, teu raciocínio ele é cognitivo também, certo? Além do aprendizado, que é um processo que a gente fala mais para frente, e o conhecimento. Então, são coisas que a gente tenta entender para que a gente entregue para o usuário como é que essas coisas podem ser. Quando eu falo coisas, as habilidades, né? Como é que elas podem ser desempenhadas, como é que elas podem ser reguladas ou até como é que elas podem ser melhoradas. Esse processo é fundamental. Então aí, para a gente estar na reta final do vídeo, por que é que a gente estuda, né? Essa teoria de como é que as pessoas interagem? Por vários aspectos. Eu trago aí duas respostas, né? Porque primeiro você vai ter várias pessoas que têm várias características diferentes. Diferente um pouco da engenharia de software, aí eu vou discordar de engenharia de software, o requisito ele é muito cru no sentido dele ser muito uniforme. Então você constrói desconsiderando as limitações daquelas pessoas, ou as características restritas àquelas pessoas que vão usar o software. Que podem ser crianças, adultos, velhos, enfim, adolescentes, né? E que cada software diferente ele também passa por um processo de construção que também vai ser diferente. Então, o Piaget ele reforça nisso aí que o software ele é um artefato, né? Então, por ser um artefato, ele vai ter um público-alvo. Então, o primeiro requisito do design para o desenvolvimento de software é você saber a quem você vai entregar aquele teu software, né?
para que a partir dali você saiba tentar, digamos, cobrir todas as necessidades reais da pessoa e não apenas um requisito que ele é explícito quando a pessoa consegue falar, né? Se for uma criança que não consegue falar. E aí eles se aplicam aos sistemas interativos, que são softwares que justamente possibilitam essa entrega de conteúdo, essas interações multivariadas, certo? Dependendo ou não das habilidades pelas quais as pessoas desempenham. Então, os sistemas interativos que a gente tem hoje são a maioria dos aplicativos, né? Em que você interage, que você gera conteúdo, sejam fotos, mídias, áudio, vídeo, informação, né? E que o software ele também entrega uma reação, né? Seja a vibração, seja um bip, seja um som, seja uma luz. A partir do momento que esses softwares agregam um contexto, que agregam características das pessoas e que agregam reações pelas quais aquelas pessoas tentam realizar para uma determinada tarefa, eles podem ser entendidos como sendo softwares interativos. Então é isso aí, essa é a nossa primeira aula de HC, espero que vocês tenham entendido, certo? Quem tiver dúvidas, comenta aí embaixo ou entre em contato comigo por e-mail. Valeu, galera!